Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live extra ao vivo. E essa não é diária, né? Porque aí depende, né, dos nossos convidados, né? Então, não é diária, né? Mas tá tendo live aqui. Hoje com o nosso amado e esperado Ícaro de Carvalho. Então, uai, por que não tá ligando essa bosta? Vai ligar. E aí, pessoal, beleza? Ó o Ícaro aí. Cadê tu, Ícaro? Dove sei tu? Ih, o Ícaro não pediu pra participar, não. Meu Deus. Tá. Mudou de ideia. E aí, pessoal, beleza? Então o pai tá aqui com a gente hoje na nossa live. Ó o pai, E aí, ó o pai, e aí, ó e o aí, e pai. aí, e aí, e aí, e aí. Caraca, sabe que o cara tá rico quando o ar-condicionado dele fica no teto, né? Não fica na parede, fica no Porra, teto. o pessoal fala essa porra, né, Ícaro? Aí, mas o problema não é ficar rico, Ícaro. A questão é a seguinte: o pessoal não nos perdoa por fazer live sem ter aquela estante de livros atrás, assim, né? Sem ter aquela estante Você porrada de livros atrás. Então, tá louco, cara. Aí não tem estante de livros atrás aqui. Ó quem tá aqui chegando, invadindo o meu Vai. domicílio. E aí, meu velho? Ele fez um desafio, ele falou, vamos beber muito na sexta. Eu quero ver o que é que esse muito, então. A única dúvida é o seguinte, é Pilsen ou é Bock, né? Eu não sei como é que tá lá em BH. Cara, se os caras de BH não aguentarem beber com a gente, eu vou sair muito decepcionado. Porra, mineiro bebe, tá? Para com Bebe isso, pra cara. caralho, Mineiro bebe muito, velho. pra caralho. É absurdo. Cara, satisfação, senhor Vou sair fora. Não, por quê, cara? Tá com a blusa bonita pra caramba, Eu não? vou ter que levar o Tá jogo. louco, o Então cara tá bom, trouxe uma Vicente. blusa, o cara veio de camisa bordô, né? Bordô, cara, é muita barra mesmo. Como é que estão as Boa. crianças aí? Como É que tá porque é aniversário do Augusto hoje, ele tá aqui, entendeu? Ah, Aí, por isso que é ele tá aí. aniversário do meu terceiro. Aí ele tá aqui com o Vicente. Ele é meu vizinho, ele mora aqui no condomínio, Arna, agora se mudou pro Porra, Rio pra ficar junto. dá meus Essa história parabéns é aí. boa, exatamente. Aí eu tô tomando vinhozinho aqui por causa do aniversário dele, do Tá Guto, muito né? chique. Você tá muito chique, Guerrilha Way. E aí, Caro? Beleza, cara? Cara, todas as crianças dormindo, devidamente lacrado aqui. Eu tô de últimas, né? Porque a gente vai mudar daqui de onde a gente para para outro lugar, Eu então, sei, cara. Legal cara, isso, né? é live especial aqui. Uhum. Falemos tudo que é proibido. E aqui não tem ninguém dormindo, cara. Tá todo mundo acordado aqui, mó zoeira. Tá Aniversário. mesmo? Acabou de cantar o parabéns aqui. Aí tamo. Eu vim correndo pra cá. Essa aqui é a história verdadeira. E aí, Caro? Beleza? Cara, como é que é ser filho do Olavo de Carvalho? Conta isso pra gente, Caro. Filho do Olavo de Carvalho, sobrinho de Monteiro Lobato, né? Não sei qual dos dois que chama mais Eu acho atenção. que é inacreditável. Sua história é realmente Cara, fascinante. Por isso você tá onde você tá, né, Ícaro? Então é 50% isso. do meu resultado foi o Olavo. O Olavo me ensinou tudo que eu sei sobre marketing digital, lançamento semente, remarketing. O Olavo me ensinou tudo isso daí. Ele é um grande lançador do marketing digital. E os outros 50% eu aprendi no Guerrilla Way, cara. Só não conseguiu raspar meu cabelo porque eu não deixei. Então, tá vendo? Agora, isso é uma coisa impressionante, né? Quando o Olavo lá atrás meteu no curso dele, né? Fez, 7 dígitos no primeiro dia, quando lançou o curso. Aí você, caralho! Mas ele não fez o curso do Érico. Como é que ele conseguiu fazer essa porra? Cara, Falei, maluco, o Olavo tá fazendo seeding há 20 anos ele tá semeando essa porra. Cara, Há a 20 primeira- anos ele tá semeando essa a porra. primeira coisa que a gente aprende, com copywriting, com redação publicitária, é que nós temos que acelerar a rotação da fala, porque as pessoas elas não têm tanta paciência assim, né? Aí você lembra do True Outspeak com aquela vinheta de 3 minutos que ele começava? Caralho, era o hino era o hino tcheco, sei lá, porra e todo da mundo eslavo. ficava ouvindo assim durante 3 minutos. Aí foi lá, né, cara? Não tem regra, assim, não tem uma regra pra quem tem conteúdo de personalidade, né? Essa que é a verdade, assim. Quer dizer, até a regra existe, né? E tá tudo E, lá cara, no Olavo, na verdade. e quem tá aqui, é que você é celebridade, tem 5 mil pessoas aqui, né? Mas quem tá aqui não tá entendendo nada do que a gente tá falando, não sabe nem quem é Olavo, ou tá torcendo o nariz, porque falou Olavo, o cara tá sendo. Esse cara foi o cara que disse com uma década de antecedência que isso que vocês estão vendo agora iria acontecer. Essa é a diferença. É verdade, Foda, cara. né? O cara disse com 10 anos. É verdade, o Olavo é foda. Ícaro, não tem pauta, né? Só o pessoal saber, não sei se o pessoal sabe como é que funciona, né? Funciona assim, o Ícaro
me escreveu no sábado ou na sexta, meio preocupado. Falou, pô, cara, tá precisando de alguma ajuda aí? Tô vendo que tá só fazendo história por obrigação aí. Já tava no foda desse tipo, É, fala com minha secretária aí. não, cara, eu tava meio assim mesmo. Falei, cara, peraí, tô estudando. Eu tava assim, tava meio, né? Aí eu falei, cara, então bora gravar uma. Aí no domingo eu respondi pra ele, falei, cara, tô meio estranho mesmo. Vamos gravar uma live pra dar uma animada em mim mesmo. Essa aqui é a ideia. É assim que foi a parada. Falei, vamos gravar uma live, o pessoal já tá pedindo essa porra dessa live tem décadas. Então Ele virou vamos e falou gravar a assim, live. cria o nome nessa porra aí. Aí ele falou, personalidade e prosperidade. E não teve pauta, a gente não fez pauta alguma, né, Ícaro? Então, assim, essa que é a Não verdade. temos Agora, pauta. da última vez que a gente esteve juntos, não teve pauta nenhuma, a gente estava num restaurante que servia vinhos especiais em São Paulo, a gente ficou conversando Tá 6 horas louco. sem parar. Essa que é Foi a ideia, foda. histórias do Arco da Velha, assim, então a pauta é só um detalhe. Agora, uma coisa, Ícaro, só para já começar aqui pra galera mesmo, não sei se muita gente que me segue, que te segue, não tem muita ideia da nossa origem, por assim dizer, nossa filiação intelectual, nossa filiação. Essa que é a verdade, assim. Então a gente tá falando do Olavo aqui, muita gente acha que assim, é um personagem a mais. Cara, não é um personagem a Que mais. eles Assim, usam pra fazer marketing, né? cara, o Olavo não é um personagem a mais para nossa história, ele é um fator determinante para nossa história, né? E acho que você concorda comigo, né? A gente nunca falou isso claramente, mas, porra, a gente já falou isso, né, tangencialmente inúmeras vezes, assim. Talvez o mais determinante. O mais determinante, assim, então, não tecnicamente e tal, quer dizer, não é isso, mas assim, como sujeito de fato que tem uma autoridade não com a imposição, mas a autoridade é a personalidade dele, é um sujeito que ama a verdade, que, porra, se dedica aos alunos há décadas, então, é um sujeito determinante mesmo. Então essa é a cena da qual a gente emerge, a cena da qual a gente vem, assim, né, de algum modo. E a gente, em determinado momento, sem se falar, sem conversar, não é? A gente nunca, né, a gente começou a furar a bolha, por assim dizer. A gente começou a dialogar com gente que não era do círculo Olavete, como a gente fala, né? Como o pessoal fala, assim, dos alunos próximos, daquele pessoal que acha que é aluno do Olavo e tal, daquele pessoal, assim, metido a uma vida intelectual sem, porra, conseguir... Né? Enfim, a verdade é que tem muita gente que é metida a vida intelectual e nem estuda e nem paga as contas, A nem vida estuda. intelectual é um fetiche, não é? É um fetiche puta para ele fetiche. discutir numa mesa de bar, e não para ele se sentir pressionado a mudar. Ele tá usando como eu quero ser intelectual um dia. Teve um rapaz que me mandou um stories perguntando assim, ele falou: devo seguir a vida intelectual, mas também penso na vida episcopal. Eu falei, cara, tu não tem nenhum emprego, cara. Tu quer ser o quê? Isso Entre aí. Aristóteles e Bispo de Ambrósio, né? Então, é um fetiche, né? E é um fenômeno que a gente estava conversando aí, cara, há um tempo, que é o fenômeno daquele cara, né, que decide ter uma vida intelectual, mas não estuda e também não consegue levar a esposa para comer um sushi na festa no dia do aniversário de namoro, assim, né? É o cara que reclama porque ela comprou uma calça porque ela tá grávida, assim. O cara fala, não, comprou uma calça na Renner por R$99. E a gente vê a gente que abre as caixinhas dos stories, né, cara? A gente vê queria que tu falasse um pouco dessa porra, assim, né? A gente vê um fenômeno. Queria que tu falasse porra nenhuma. Se quiser falar também, quiser mandar merda, fica tranquilo aí. A gente fala só tá porra batendo... nenhuma, só fala aí pra mim. Porra, vamos beber mesmo. Vai tomar no seu cu. Tem 5.000 pessoas aqui vendo a gente beber, porra. Não sei. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Mas é um fenômeno, cara, assim, eu acho triste das pessoas que... Bem, essa é uma desculpa que a gente está dando, né? Então, é o que a gente está dando, que as pessoas estão dando, que a gente está vendo. Existem inúmeras outras desculpas que as pessoas dão para não entrar na vida real, na vida adulta. E tanto seguindo os teus stories quanto os meus, a gente vê que muita gente denuncia isso na própria vida familiar, né? Então, esse dia mesmo, acho que foi hoje, acho que tu respondeu um story desse, né? Alguém falando assim, mas dá para fazer sucesso no Instagram, mas não sei o quê. Toda hora a gente se depara com esse tipo de coisa, né, cara? Assim, as pessoas, de algum modo, usando fetiches, usando elementos nobres, no final das contas, como, por exemplo, a vida religiosa. Teve uma live que eu gravei, né, chamada Tonhão e sua estranha relação com o dinheiro. Lembro do Tonhão. Tadinho, apanhou, não sabe nem de onde veio a porrada. Mas é um sujeito que tinha uma afetação. Dinheiro? Dinheiro. Nossa! E tudo que o cara quer é dinheiro, né, Ícaro? E a coisa que a gente tava falando, esse pessoal do coach aí, nada contra o pessoal do coach. Eu não tenho nada mesmo, tá? Não é aquele nada contra, cheio de coisa. Eu não tenho nada contra o pessoal do coach, acho que o pessoal do coach faz um trabalho importante. Mas tem uma palhaçada ali que permeia, que é só, pô, cara, eu adoro o seu propósito, eu adoro não sei o quê. O cara vem conversar com a gente, né? Que a gente tá falando essa porra, né? O cara vem conversar com a gente com esse papinho
Não é? E tudo que o cara quer é fazer uma parceria pra ganhar mais dinheiro. Porque ele quer dinheiro. Não fala Porque isso quer de dinheiro. primeira, sacou? Pô, cara, Cara, a gente tava falando isso no WhatsApp um dia desses, porque o Ítalo, ele me responde a cada 6 meses, assim. E aí... Não, mentira, ele responde a cada 2 dias, assim. Essa é verdade. E aí, os caras chegam e começam assim, não, Ícaro, porque o seu propósito, o seu conteúdo, não, Ícaro, porque o que você faz, a ferramenta que você exerce, a função que você exerce. Cara, chega e fala assim, eu tenho 400 mil seguidores, pô, você tem 200, vamos fazer um trade-off aí, a gente ganha audiência, a gente cruza audiência. Eu ia falar, beleza, cara, marca. Então, assim, por que eu acho que o título dessa conversa ela é importantíssima? Porque, cara, quase tudo que acomete o brasileiro são problemas ou de personalidade ou dessa péssima relação com o dinheiro que ele herdou desde a família. E quando as duas se misturam, na síndrome do eu não sou próspero porque seu tio roubou meu Escort em 1986. Quando as duas trincas elas se juntam, cara, a peça se quebra por completo, assim. Não tem personalidade, não tem relação com grana, puta, se fode. Então eu falei, puta, é isso, personalidade, prosperidade. Isso é uma das coisas que o Olavo fala pra cacete, é um cara que ganhou muita grana sem querer ganhar grana. E aí você vê, o cara que viveu a vida inteira construindo o personagem dele aqui dentro do YouTube ou dentro de qualquer rede social pra ganhar grana. Aí o cara vê, eu vou falar esse testemunho aqui, nem você sabia o que eu ia falar, não tem pauta, então eu vou te fuder aqui. Eu tava no último, olha o sorriso amarelo, o que esse filho da puta vai falar? Eu tava no último dia do Pancadão. Eu tava na aula número 4 do Pancadão, que foi quando o Ítalo olhou para uma câmera e falou assim, vocês querem ter uma oportunidade, entra e assina o Guerrilla Way. E aí teve um pitch de vendas e, as coisas acontecendo, o carrinho do Hotmart caiu. E o Arno tava lá olhando, os caras estavam olhando e tudo mais. Acabou o evento, a gente foi tomar vinho, a gente foi para um restaurante. E eu não te falei isso, cara. Eu falei isso para minha equipe, eu voltei pro meu escritório e falei para as pessoas assim, cara, e aí, como é que foi o Pancadão? Eu falei assim, uma coisa mexeu muito comigo. Ele falou, o quê? Eu falei, o Ítalo acabou o pitch, ele encerrou o programa, ele foi pro restaurante, ele não abriu. Eu tô usando o celular. Ele não abriu o celular para ver quanto tinha vendido. Eu nunca te falei isso. Mas é mesmo, assim, né? Não... Eu falei, eu não vi o cara, depois de derrubar o carrinho do Hotmart, perguntar assim, Arno, quanto é que vendeu? Você tava tirando onda, brincando, tomando gin, falando daquelas comidas que chegava atrasada. Quando o cara que vive pelo dinheiro vê alguém que coloca o dinheiro em segunda ou terceira importância, ganhando muito mais dinheiro do que ele, o cara fica louco. A personalidade do cara quebra, entendeu? Isso é foda. E quando a galera vê isso no Instagram, quando a galera vê isso acontecendo aqui no Instagram, um cara chegando falando assim, vai tomar no cu, cara, que porra é essa, cara? Eu fiz vários cursos dizendo pra não ter linguagem agressiva. Então, todo mundo... Como é que é aquela história que tu fala aí, cara? Como é que é aquela mulher que tu fez... Acho que é uma mulher de Harvard falando sobre a comunicação. Como é que é essa história, cara? Isso é muito foda, né? Cara, a maior especialista em comunicação nas redes sociais de hoje em dia, dos micro-contents, ela tava dando uma palestra no LinkedIn e metade da palestra da mulher era falando tudo que o Ítalo faz ao contrário. Ela fala assim... Você não pode falar... Você tem que se preocupar com palavrões. Você não pode ter uma linguagem agressiva. Você não pode ter uma postura territorial, ou seja, pegar nichos e sentar neles. E eu falando assim, cara, deixa eu ver o perfil dessa mulher. A mulher tinha 2 mil seguidores. É isso, entendeu? Por isso que ela tava dando palestra. Essa é uma frase muito foda da Lara, a Lara Desteruk, né? Que, porra, quem não segue é idiota, tem que seguir. Que ela fala assim, cara, o problema, Ítalo, não é tu, porra, ter me passado e tá com quase 1 milhão de seguidores, não é você fazer isso, mas não todo mundo tomar no cu. Todo mundo tomar no cu o tempo todo, né? Não essa que é a coisa, né? Mas essa é uma coisa, Ícaro, que a gente estava conversando isso outro dia, né? De como que o Instagram brasileiro, ele é uma escola mesmo, né? Porque o nosso idioma é um idioma muito tosco, é um idioma que não é universal. O idioma brasileiro, né? O idioma português, o idioma brasileiro é um idioma que não é universal, então é sempre de segunda mão, as pessoas não prestam atenção de primeira na gente. Mas a gente que está antenado no mundo todo, né, nos conteúdos, né, de outros países, o Instagram brasileiro ele é alucinante, né, cara? Assim, tem uma turminha aqui, incluindo-nos nessa turminha, né, fazendo uma porra que o nego não tá fazendo na gringa.
Cara, talvez ninguém esteja fazendo isso no mundo inteiro. E é engraçado porque tem uma moça que me segue e ela mora nos Estados Unidos, ela é casada com um cara que trabalha no Vale do Silício. Eu até salvei esses stories. Ela falou, eu peguei o que você gravou, as aulas que você deu sobre como trabalhar no Instagram. E era basicamente fazer conteúdo curto, depois ativar remarketing em cima do cara, umas coisinhas técnicas aí. E ela falou, eu levei pros caras, e os caras falaram, porra, os caras estão falando disso no Instagram. Ela virou e falou, fala e dá 4.000 pessoas. Cara. Os caras surtam, porque quem dá 4.000 pessoas lá é rapper. O Gary faz uma live e dá 900, cara. Da 900, Gary Vee fala assim, cara, a gente, né, cara, a gente não botou um centavo nessa porra dessa aí, live a Tânia, foi ela. Ela? É. A gente não botou um centavo nessa live, não fez trava. Não fez porra nenhuma. A gente falou na véspera dessa merda. Eu fiz uma postagem no meu feed, né? Que parecia uma nota fiscal. Eu falei que eu ia fazer uma arte, eu esqueci. Falou que tá com 6 mil cabeças aqui. O negócio é alucinante, muito louco, assim, cara. né, cara? Agora, é uma outra coisa sobre grana, né? Que o pessoal tem a ideia também de que... Eu vejo muita gente, né? Que faz o curso do Érico, né? E tem lá uma ideia de assim, você pode falar o que você quiser e tudo mais, tudo que você tem para falar é relevante, todo mundo é relevante, tudo mais. Aí uma galera lá com a ideia de que vai fazer um 6 em 7 assim na primeira tacada, né? E na primeira tacada, eu quero dizer assim, em 1, 2 meses. E é uma pessoa assim, cara, muito imaturo, né, Ícaro? Porque essa não é a história da vida, né, cara? Tu conhece alguém que... Bem, sempre tem alguém, né, cara, que dá uma cagada, dá uma sorte assim, mas essa é a tua história, Ícaro? Você acha que eu tenho tanquinho, rapaz? Você acha que eu sou loiro, rapaz? Tenho a cara do Hugo? Você tá louco? Foda, né, cara? Cara, assim, existe quem abre um carrinho e mete um 7 em 7. Sempre mas tem, né, cara? Quem é? É um ex-Big Brother que tem 4 milhões de seguidores, então ele já preparou isso. Não foi que ele acordou. Ele viveu, ele contou com a mídia de 40 anos de Rede Globo, e aí depois aqueles fã-clubes, Ninguém começa do zero. Existem duas frases que eu bato. Muito forte, que é assim: não ouça dica financeira, não ouça falar sobre dinheiro, não ouça conselho de grana com pobre. Puta, não ouve, cara. Não ouve porque o cara chega e fala, não, porque você não pode tentar fazer esse negócio, porque esse negócio não vai dar certo. Cara, quantas vezes você fez esse negócio? Você deu certo nesse negócio? Você saiu desse negócio? Por que você tá me falando isso? Porque conselho é muito barato. E quando o conselho é muito barato, você dá de qualquer jeito. É difícil, é diferente de eu te ligar agora e falar no meio da madrugada, preciso de um conselho familiar, financeiro. Você vai falar, porra, Ícaro, eu vou te dedicar atenção. A maioria dos parentes quer que você se foda, então vamos só te encher o saco. E o segundo é, nunca desista de uma profissão antes de falar com 2 ou 3 pessoas bem-sucedidas nessa profissão. Então o cara fala, dá pra fazer nail design. Cara, termina tirando 40, 50 conto fazendo. Claro, então conversa com ela e tenta entender. É isso aí. E aí, quando o cara ouve uma promessa, ele confunde... Qual que é o princípio do trabalho da venda do Érico Rocha, né? E é um cara que eu admiro muito os resultados e a consistência. O Érico, ele fala, venda o que eles querem, entreguem o que eles precisam. Então o cara ouve venda o que eles querem, puta, tu quer fazer 100 mil reais em 7 dias? Ele compra aquilo como se fosse uma promessa, então isso vai acontecer. E, cara, e se frustra. Eu fiz o meu primeiro 7 em 7 em 2016. Eu demorei quase 7 anos para fazer um. E aí depois eu demorei 7 anos para fazer o primeiro, 6, 7 anos, eu não lembro exatamente agora. Aí depois eu demorei 1 ano para fazer o segundo. Aí depois eu demorei 6 meses para fazer o terceiro. E depois eu demorei 3 meses para fazer o quarto. Então, assim... Só para quem não sabe, que tá assistindo a gente aqui, 6 em 7 é mais de 100 mil reais em 7 dias, não, né? Desculpa. Esses são os meus históricos de 7 em 7. 7 em 7. É mais Porque... de 1 milhão em 7 dias, né? Só para o pessoal saber do que a gente tá falando aqui, né? O último TPD foi 7 em 1, né? A gente fez 1 milhão em um único dia, mas aí tinham outros 6 dias de carrinho. Mas é resultado de trabalho, isso é empresa, isso são 12 anos funcionando, então não é, Ícaro, nossa... É uma empresa madura, né, Ícaro? Assim, Quantos é uma anos consciência de trabalho, né? É isso aí. Quantos anos você estudou, Ícaro? Dá para se fazer um gênio lendo 50 livros? Todo mundo aqui no Instagram faz isso, né? Eu li 150 livros esse ano. E tu continua burro, cara. Então, assim, não dá para você acelerar o processo. Não dá para acelerar o processo, nem do sucesso, nem da inteligência. Cara, Ícaro, Ícaro, hoje eu tava na... Foda, cara, o pensamento que vem na cabeça. Eu tava na academia hoje de manhã, né? Eu tô levando a sério essa porra de academia agora, né? Tô vendo, tu tá ficando boladaço, cara. Tô. E quanto mais bolado você fica, mais eu fico me cobrando de começar a fazer, né? Continua bolado, não desiste não, cara.
É isso que eu tava pensando. Eu falei, cara, dá pra eu ter o corpo desses caras aí, bicho, Eu tava pensando assim, né? Comparando, né, com o pessoal. Dá pra ter o corpo desses caras em 1 ano, né? Se alimentando bem, treinando direito, tomando lá os venenos que eles tomam, dá pra ter. Eu fiquei pensando, cara, pra você construir um intelectual, uma pessoa que sabe do que tá dizendo, não dá pra fazer essa porra em 1 ano, cara. Não dá pra fazer em 1 ano. Vou te É uma falar, parada bizarra, né? vou te falar uma coisa Eu foda. tava no espelho olhando essa porra hoje, eu tava assim, me olhando no espelho e falei, cara, tem certas coisas que você não vai conseguir fazer rápido mesmo. É essa que é a notícia que eu tô dando que a gente tá dando pra galera aqui, né? Cara, olha que É, foda. Tu vai lá em Harvard, em Oxford, Stanford, aquelas faculdades que aceitam, como é que é a submissão deles? Eles aceitam a entrada de alunos mais novos, né? Gênios, essas coisas. Você já viu aquelas faculdades que tem meninos chinesinho, coreaninho, de 6, 7 anos fazendo mestrado em matemática? sim. Menino de 8 anos, japonês, fazendo medicina? Cadê o poeta de 7 anos? Isso Cadê aí. o escritor? Cadê o A gente escritor de tava 7 falando isso. anos? Tem certas coisas que não vai acontecer. Não Não vai vai, acontecer. Não vai mesmo. Né? Não vai não mesmo. vai. É, O Bill essa é uma coisa que a Bonner, gente o Bill fala. Bonner, que é o Bill Bonner foi o pai desse tipo de comunicação na internet, estilo empíricos, assim, essas cartas longas, essas Sim. análises catastróficas, essas análises de redenção. Ele tem uma frase fodida que inspira muito o meu trabalho. Ele diz o seguinte, e uma frase muito honesta também. Ele fala assim: a realidade é que a realidade é um conjunto muito intricado de consequências, de conjunturas. Só que se você vender isso, você não vai pôr um tostão no bolso. Então, o que as pessoas querem ouvir? E aí ele falando como americano, né? Que a culpa é dos comunistas, dos chineses, do mercado. Achar o culpado, né? Então, o cara acha um culpado. Ah, sabe por que eu não sou? Sabe por que eu não vou pra academia, Ítalo? Porque eu já sou rico. Porque eu casei. Porque eu sou inteligente. Então, para que eu vou fazer para que eu vou fazer musculação? E o cara da Claro. musculação fala: "Ah, mas eu já tô sarado aqui, esse negócio de, para que eu preciso desse negócio de melhorar meu comportamento?" Geralmente é isso. É exatamente essa porra, Heitor. Exatamente essa porra, cara. E é uma coisa que é um princípio do Guerrilla Way, né? Que a gente aplica lá, né? Que é a gente pegar diferentes áreas, né? Não focar numa coisa só. Essa é uma das estratégias do Guerrilla Way. Você pegar diferentes áreas, jogar luz ali no negócio e estimular o cara, né? Mas sempre uma coisa bem concreta, né? Você lembra Ícaro, do teu, fala. você lembra do teu primeiro necrológio? Lembro. Tu Foda, né? lembra? Teu primeiro necrológio? Porra, lembro. Só para o Ah, pessoal que não sabe aqui, o necrológio é o seguinte: o Olavo de Carvalho, nosso professor, ele tem um curso online de filosofia dele, né? E lá na segunda aula, sei lá, ele sugere que a gente faça um seguinte exercício: que a gente escreva uma carta para um amigo, mas não é a gente, né? Uma pessoa que nos conheceu e tal, que escreve a nossa vida ideal. Então, não é ideal, assim, o que você quer realizar, quem você quer ser no dia da tua morte. Você pode viajar, sei lá, se você acha que você vai realizar a tua biografia sendo o imperador do mundo, então dá um jeito de contar essa história, né? Eu lembro do meu necrológio, cara, naquele momento. Eu escrevi meu primeiro necrológio em 2009, cara. E era um necrológio muito acanhado, e eu sei por que ele era acanhado, e eu sabia quando eu estava escrevendo que ele era falso, cara. Eu escrevi um você já necrológio sabia? falso ali. Sabia. Eu escrevi sabendo que era falso, aquele necrológio. Essa não é minha vida, mas é o que eu consigo comunicar agora. Que Deus me perdoe por estar falseando minha vida e escrever aquela merda, entendeu? Escrever aquela porra. Era um necrológio absolutamente. Eu tenho esse negócio escrito, né? Era um necrológio acanhado. Era uma vida falsa. Era uma vida falsa, aquela. Que eu escrevi Cara, ali pra mim, isso em sabe, 2009. sabe o que eu acho mais louco, cara? Tem. A gente não percebe. Nem eu nem você. Tem 5.784 pessoas vendo a gente conversar sobre algo que a gente lembra e que a gente tá É trocando ideia. claro. Isso é completamente louco. E ao mesmo tempo, cara, ao mesmo tempo, lembra da solidão intelectual que a gente sentia há 20 anos atrás? Claro que sim. Claro Não que tinha sim. ninguém para falar sobre Claro. isso, não tinha ninguém Não para tinha ninguém falar, pra cara, tu vai. falar. Puta, Olha, cara, puta. Eu ia te eu vou dizer. mostrar. Fala. Eu ia te mostrar, mas a Ana levou o livro. Ela me deu, ela me marcou aqui uma imitação de Cristo. Eu te mandei uma foto no WhatsApp. Eu vi, tu mandou hoje, né? E a Do cara, caralho. o que você fará diante de Deus que conhece todas as suas maldades, se mesmo diante Assim. de um homem você treme? Toma no cu, meu. Ninguém fala
o único lugar no mundo onde o Instagram você liga e alguém tá aparecendo e fala, cara, você vai morrer. Tudo que você tá juntando vai pro pó. Todos esses seguidores vão sumir. Tá vendo isso daqui que você passa o dia inteiro contando e fazendo planilha e pondo no bolso? Você vai morrer e você não tem nenhum filho para passar. Tu vai deixar para um cachorro. Quando o cara ouve isso, o cara fala, puta. Eu vou te falar aí, cara. Ontem fui convidado ontem para dar uma conferência junto com o Julian Carron. O Julian Carron, ele é o 01 do movimento da Igreja Católica chamado Comunhão e Libertação. É fantástico, maravilhoso. O fundador deles é o Don Giussani, um sujeito assim profundamente humano, um cara que o Don Giussani realmente é um sujeito desse assim muito profundo, que entende a natureza humana. O cara é foda. Vale a pena ler as coisas dele. Tem um livro dele chamado Senso Religioso que todo mundo, ateus e não ateus, católicos e protestantes, budistas, tem que ler a porra do livro. É do caralho o livro. É como se ele dissesse assim, olha, tem um outro sentido, além dos 5 conhecidos, que é o senso religioso. É foda o livro do Don Giussani. E o método do Comunhão e Libertação, o método do Don Giussani é o método da presença. Quer dizer, ele chama de experiência, que é o mesmo método do Louis Lavelle e que o Olavo bate nessa tecla 1000 vezes com a contemplação amorosa, etc, etc. E aí, teve a palestra lá com o Carron, realmente foi uma honra para mim, e eu não sou dessas, né, de ficar rasgando seda, mas de fato foi uma honra para mim ser convidado para estar ao lado do Julian Carron na inauguração, na venda, né, na estreia do livro dele aqui no Brasil. Dei lá a palestra com ele, transmiti aqui pelo Instagram e tudo mais. Depois a gente foi jantar com uns amigos ali do movimento, amigos do Carron, né, eu não participo, né, tava ali, porque, claro, só aprendendo. E tudo mais. Tava ali. E aí, falando, tal, foi um jantar maravilhoso. Pô, os caras, esses italianadas cozinham pra caralho, então serviram comida boa pra caralho na mesa. E a outra pessoa, Ícaro, de repente me provocou ali na mesa, uma provocação maravilhosa. Era um jantar desses não absolutamente espontâneos, então tinha uma dinâmica de pergunta, de testemunho e tudo mais. E eu tava ali observando, tava adorando aquilo tudo. E aí a pessoa me perguntou, falou, Ítalo, como é que foi o teu encontro com Cristo? Ele perguntou para mim, né? Assim, como é que se deu o teu encontro com Cristo? Então, eu contei uma longa história, né? Fiz a narrativa da coisa toda, mas de fato, é isso que você está falando, foi o que você acabou de falar. O que me motivou, o que me colocou diante da coisa toda foi o seguinte, foi quando eu tive o anúncio de um tipo de vida possível, que era um tipo de vida que não era direcionada só a trepar, a beber, que nunca foi o meu foco, né? Que não era direcionada só também ao poder, direcionada ao dinheiro, mas era uma vida que eu aderi no primeiro momento por um tipo de inveja. Isso é maravilhoso. Assim, uma inveja. É foda, cara. Assim, eu falei, é esse filho da puta que eu quero ser, porque esse filho da puta ele é lembrado por todas as gerações. Eram os santos, entendeu? Quando eu vi assim, eu falei, cara, é possível ser santo. Essa foi a notícia que me deram num certo momento. Eu falei assim, cara, a chamada da santidade ela é universal. Falou assim, você pode ser um desses. Eu falei, caralho, essa vida vale a pena, meu irmão. Essa vida vai, porque isso aqui dura. Sacou? É o que você tá falando. Né? Não é uma vida assim de, ganhei dinheiro com minha mulherada. Porra, foda-se isso. Isso aí vai acabar quando você morrer ou quando teu pau descer, sacou? Tu vai ser broxa um dia, sei lá, você vai mudar o regime, você vai perder todo o teu dinheiro. Foda-se. Só que não, tem um outro tipo de vida que é a vida dos santos, sacou? Essa merda vai durar pra sempre, vamos lembrar. Foi a primeira adesão, eu falei, cara, eu sou um sujeito assim, né? Então eu falei, bicho, essa porra me interessa. Cara, é o melhor tipo de egoísmo, no sentido de egoístico mesmo que existe, né? Porra, eu quero ser fodão que nem um santo pra arregaçar todo mundo. É isso aí, cara! Era só por inveja. Eu falei, porra, filho da puta! Isso eu quero! Você tá entendendo? Isso eu quero! Me pega, São Francisco, caralho! É assim, né? É tipo isso, né, cara? Eu falei, caralho, que foda essa porra! Só que quando você fala me pega São Francisco, caralho, olha a tua régua aumentando. Eu lembro, cara, eu tava em Wall Street, a gente tava fazendo o lançamento da Avenue e tinha um monte de bacana lá. Foda isso, né? Lá, um monte de cara fudido. E eu comecei a conversar com o filho de um banqueiro, cara. Que era um cara muito descolado, muito inteligente na concepção técnica da coisa, na concepção prática da coisa. Ele começou a perguntar algumas coisas, a gente começou a conversar um pouquinho, a conversa foi se aprofundando, ele era um americano, né? E no fundo ele falou assim, cara, qual é o livro preferido? E, sei lá, as pessoas perguntam isso, né, de repente. Eu tenho que dar alguma resposta? Eu falei, cara, Dom Quixote. Eu dou uma resposta, acabou. Daí ele falou, o meu é A Revolta de Atlas.
O americano gosta muito, né, de Anne Rand. Gosta, né? É o livro Claro. é a autora que eles mais Que é um leem. bom livro até, exato. Um romance legal, blá, blá, blá. Eu falei assim, Claro. cara, mas por que você gosta de Anne Rand? Por que você gosta do A Revolta de Atlas? Eu pensei que ele ia falar do símbolo americano, dos valores que eles defendem. Ele falou assim, porque no fundo, Bill Gates ajuda mais as pessoas do que São Francisco. Aí... É um pires, entendeu? É um pires a alma do cara, é um pires. Ele acha que ajudar é gerar emprego e vender É gerar software. emprego, exatamente. Então, assim, não, cara, quando essa porra foi descortinada na minha frente, velho, você falou do negócio necrológico, eu falei, cara... O teu TDAH, cara, tá quase virando de costas no meio da entrevista. Eu tô tipo assim, rodando, né? Exatamente. Foda-se. Imagina você ficando lá no Mastermind, tipo, imagina 10 minutos, você tá assim, ó. Eu não consigo, cara. Agora, olha só que estranho, Ícaro. No consultório, cara, eu conseguia ficar 10 horas parado naquela porra vendo uma história, ouvindo as histórias das pessoas. Isso eu conseguia fazer. Porque alguém tá chegando, abrindo o peito e jogando a vida dela na tua porra. Caralho, claro que é isso. Que é isso, né? É foda. Não é uma informação, não é uma porra. Assim, até às vezes era, mas assim, a vida da pessoa ali na frente. Ali eu conseguia ficar parado vendo aquela porra. Você viu gente morrer, Ítalo? Vi, cara. Vi. Gente morrendo, o momento derradeiro em que a vida escapa, cara. Imagine quantos desses, sem desdenhar e com muito respeito à situação, quantos desses no segundo derradeiro da vida pensaram, puta, eu não investi num CDB, eu coloquei num tesouro direto. Puta que pariu, cara, que triste. Eu não comprei uma casa para minha esposa, e aí eu não reformei, e aí meus filhos não cresceram lá, e eu não fiz um quintal, porque aluguel vale mais que casa, e aí 0, bola, 0, gato, eu fui para um apartamento, eu tive que trocar. Sabe quando você fala para a mulher, ela fala assim, eu invisto no tesouro direto ou ponho um silicone? Você fala, põe um silicone, todo mundo fica louco? Tu já viu essa resposta já, né? É isso, cara. Sabe o que é engraçado? Claro que é isso. Eu tava vendo um vídeo do Grant Cardone, e tu tá fudido, porque eu sou o único cara que vai bater em você e ficar falando aí. Eu tava vendo um vídeo do Grant Cardone que ele dizia assim, não comece a viver a vida a não ser que você tenha juntado 6 milhões de dólares. Dólares porque ele é americano, né? Uhum. E aí eu vi esse vídeo e a gente vai fazer um aniversáriozinho pro Mateu aqui, vai fazer umas coisinhas pra ele aqui. E eu falei pra minha sogra, olha, eu vi um vídeo do Grant Cardone e ele disse assim, não comece a viver, não comece a gastar dinheiro antes de ter 6 milhões de dólares. Aí ela veio e falou assim, nossa, então eu nunca teria feito nada na minha vida. E você percebe? Olha o tamanho do fantasma que os caras criam, porque minha sogra foi 10 vezes para os Estados Unidos, viajou, foi para a Europa, tá bem, tá no apartamento dela, tá com os filhos criados, com a faculdade, tá criando os netos, tá vivendo a vida, e nunca faltou, nunca foi... Quantas pessoas vão virar e falar, Ítalo, 6 filhos, você não tem medo de passar fome? As pessoas vivem com esse fantasma, né? Vivem com esse medo de não ter dinheiro, e aí perde a vida inteira. Totalmente. Te vê isso, cara. E é uma tragédia, cara. Assim, você perguntou de ver gente morrer, cara. Não é uma coisa gostosa, não é romântico. Eu perguntei isso porque deve ser foda, cara. Deve ser uma tragédia, cara. Eu, no início da minha carreira, eu dei plantão. Assim que eu me formei, eu dei plantão em CTI pra poder ganhar dinheiro. Tipo UTI. É UTI. Pra ganhar dinheiro mesmo, né? E vi uma galera morrer lá. E vi gente de tudo que é tipo morrer. Gente que de fato, né, no final, assim, na passagem, né, eu vi uma galera passando mesmo, né, morrendo. E alguns morriam súbito e outros estavam notando que estavam acabando a vida. E é o que você falou, alguns deles estavam conscientes da coisa e faziam uma revisão e colocavam sua vida diante daquele centro, diante do peso real que importa, né? Digo, daquelas coisas que são eternas, daquelas coisas que valem, né? Das amizades, dos amores, do próprio Deus. E outras pessoas, muitas cedem ao desespero, né? Muitas pessoas cedem ao desespero, e o desespero da dor, o desespero da falta de ar, que faz todo sentido que as pessoas cedam a isso, ou seja, uma pessoa que não está treinada
por exemplo, que a gente fala aqui no banho frio, treinada no jejum, treinada na esmola, essa pessoa ela vai ceder sempre às demandas sensíveis imediatas. Ela sempre vai ceder essa porra. É uma pessoa que não aguenta nada. Essa pessoa não vai conseguir empreender, não vai conseguir amar, não vai conseguir porra nenhuma. Porque as demandas sensíveis imediatas elas são sempre uma merda. Sempre do mundo dói, porra. Você tá aí, provavelmente você tá assistindo... Ó, 6.100 pessoas. Certamente 10% da nosso público está nos assistindo com vontade de cagar agora. Então tá na dúvida se fica assistindo a gente ou se vai pro banheiro e cagar. Eu vou te dizer que eu tô levemente com a vontade de cagar, inclusive. Não tá então, foda, eu também tô levemente com a vontade de cagar. Então, os dois palestinos, inclusive, conferencistas, podem a qualquer momento desertar porque não precisaram habitar o trono. É claro que é isso. É óbvio que é isso. Então, assim, só que tu fica, cara, porra, entendeu? As pessoas cedem a um desespero mesmo ali no momento derradeiro. E algumas, Ícaro, essas eu vi, cara. Eu vi. Gente negando a fé, negando Cristo, morrendo assim na obstinação da condenação. Eu não sirvo nem a pau no último momento. Não me tragam o padre, não me tragam o padre. Nem assim, se eu morrer, teve um sujeito, cara, que era religioso, assim, um sujeito que eu vi morrer e eu falei, olha, agora tá na hora, assim. Você tá perto, né, da morte, tá perto da passagem, eu tô do teu lado. Vamos fazer um ato de contrição junto e vamos rezar um Pai Nosso, né? É tudo que a gente precisa. Ele falou, não. Eu falei, você não precisa rezar, é só me ouvir e abrir teu coração. Não. E apagou, cara. Apagou. Puta que pariu. Eu vi essa porra, cara. Eu vi essa porra. E é o que o Monsenhor de Ségur fala no livro dele. Quando perguntaram pra ele, o que é que arde no fogo do inferno? O Monsenhor de Ségur responde, o não. Eu vi essa porra, cara. Quer dizer, é a negação de uma vida, cara. Cara, e a gente... quanto você tem que viver pra soltar uma frase dessa? Toma no cu, cara. Toma no cu, cara. O que arde no fogo do inferno? Não. O não, eu vi essa porra. Só que aí, cara, o que a gente faz aqui, o que é o nosso trabalho? É mandar nego dizer sim, seu filho de uma puta. Esses filhos da puta estão fingindo, estão brincando de ser intelectual, estão brincando de ser, estão brincando, porra, estão dizendo não pra mulher, estão dizendo não pra própria vida, estão dizendo não pros filhos, porra, caralha! Por isso que da puta vão. Essa aqui, assim, mas não é que não vai pro inferno quando morrer, não, você já tá vivendo no inferno, seu filho da puta. Essa é a questão, esse é o ponto, que você olha pra uma biografia dessa que diz não, e é um não justificado. Isso que é a coisa terrível. O gente diz não por motivos espirituais, por motivos intelectuais, mas é falso, porra. É falso. Ele só quer dizer não. Ele só quer dizer não. Ele quer dizer não, ele tá fingindo. Ele tá fingindo, porra. É triste. Dói o coração no final das contas. E por isso que ele tá aqui, no final. E é o tipo de não mais doído, porque, cara, quando você diz não, sabendo que você tem mais 2 dias, você fala, bom, eu vou sustentar esse não, porque eu preciso manter esse personagem, ou essa máscara, o que eu acho que eu sou, o que eu acho que eu fui, o que meus familiares acham que eu fui. Agora, cara, só tem você e o médico, e ele tá dizendo que porra, você vai morrer. É isso, cara! Não tem mais nada! Não tem mais nada daqui a 5 minutos, filho da puta, não tem mais nada daqui a 5 minutos. Tu vai estar no caixão, tu vai estar fedendo, o cara vira e fala, não. E sabe o que é o pior? Não, Ícaro. E por que e é por isso que eu falo, cara, quem foram os maiores redatores da história, os maiores publicitários da história? David Ogilvy, Russell Reeves e tantos outros. Esses caras estudaram e trabalharam a vida inteira para fazer 2 ou 3 slogans para vender tomate. Você abre as cartas de Paulo, cara, porra, tá tudo lá! Frase atrás da outra que você fala, vá tomar no cu. O cara chega na Grécia e fala, tá vendo esses deuses aí que vocês estão falando? Eu que vim revelar eles para vocês, seus cuzão. Puta é muito que foda, pariu. Né? O cara lá todo mesmo, fudido. E o que é foda? Porque alguém vai chegar aqui... Cara, tem 6.300 pessoas aqui. Eu tenho certeza, Ítalo, que tem 300, 400 pessoas que estão aqui ouvindo você contar essa história, ao invés de aprenderem, ao invés de pelo menos ouvirem, falarem, puta, que pesado, né? Caramba, o que sou eu na vida? Quantos nãos eu falo pra minha esposa, pro meu filho? Não é só o não de morrer, não. Não de falar pra tua esposa. É o não biográfico. Cara, quantas vezes, Ítalo, eu tô no celular e minha esposa fala assim, leva o lixo pra fora? E eu falo, já vou. Daí eu vejo ela levando, cara. Ela, depois de cuidar das crianças, ela vai levar o lixo e eu falo, caralho, que merda que eu fiz, cara.
E ao invés de você olhar e falar isso, né? Por que que eu faço esse tipo de coisa? Tem gente pensando aqui, Ítalo, no fundo, que diferença faria ele rezar de qualquer jeito para você? E aí você lembra do episódio do próprio Cristo crucificado, o ladrão vira para ele e fala assim, pô, tu é Deus mesmo, hein? Posso ir pro paraíso? Ele fala, é o único da história, de toda a história cristã. Que tu tem certeza. É, exatamente. É o único, é o único. É um bandido crucificado que vira e fala assim, Só Deus, que aquilo. posso ir? É isso. Só que aquilo é a gente. A gente é o Dimas, porra. A gente é aquele filho da puta. Só que precisa de um pouco de humildade. Mas assim, olha, esse aqui, eu sou um filho da puta. Esse aqui não é, esse aqui é Deus, sacou? Você me desculpa. Eu posso estar contigo no paraíso? Você desculpa aí, sacou? Ele fez um puta de um sim. Aquilo é um texto de venda, né, cara? O cara realizou a maior venda da porra da história da humanidade. O cara comprou o paraíso. O cara comprou o paraíso em 2 minutos. Porra. O cara comprou o paraíso, caralho. 7 em 1 é o caralho. Que 6 em 7, você tá maluco? Filho da puta pegou a maior riqueza do mundo em, porra, 3 segundos de fala. Aquele da puta... Aquilo era um copywriter do caralho, né? Eu vou tatuar São Dimas na mão. Ícaro, o que tu acha? Não, olha. Pra eu poder fumar. Tu tá com essa merda de tara de tatuar a mão, né? Há 2 meses que tu tá me falando isso. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque, porra, eu fumo um charuto, então vai ficar foda, tipo, fumar um charuto assim, ó, tipo assim, foda-se, com a mão tatuada, São Dimas. Acho que eu vou meter essa porra na mão, tá ligado? Assim, tipo, só na mão, assim. Aí eu vou fazer essa porra. Aí tu põe Racionais ainda, a Dimas primeiro. Exatamente. Um brinde, a Dimas o primeiro, salve guerreiro. Aí fica foda. Aí guerrilha tá lá na letra. Aí tu tá mostrando o antebraço inteiro, assim. Exatamente. Exato. Só que essas são as coisas que importam, né, cara? Esse é um motor real da vida, né? São 3 coisas. São 3 coisas que você deveria fazer, eu deveria fazer, e as pessoas que estão aqui devem fazer com mais frequência. Eu falei de Racionais, né? E, cara, tem uma partezinha no... Cara, aqui vai de Paulo para Racionais. Tem uma parte no Jesus Chorou que o Mano Brown fala assim, lave o rosto nas águas sagradas da pia, nada como um dia após o outro dia. Cara, lava o rosto nas águas sagradas da pia, olha pro espelho e faça 3 perguntas, cara, sinceras. Quem sou eu? O que eu quero? E que preço eu estou disposto a pagar? Mas não responda como é que responderia para um coleguinha no WhatsApp, não. Não. Passa meia hora olhando no espelho e assim, quem sou eu? Quem sou eu como pai? Quem sou eu? Porque Ítalo, fala quem sou eu como empreendedor? Como empreendedor eu sou um cara. Mas quem toma no seu cu quem é empreendedor? Quem é você como pai? Quem é você como filho? Quem é você como filho? Quem é você como genro? Quem é você como marido? Quem é você como marido? Quem é você quando você se fecha e vai jogar teu videogame? Foda-se, porque eu trabalhei, eu mereço, e vai tomar... Se você passar meia hora nisso... É claro, Ícaro, quem é você no culto, sacou? Você tá no culto, entendeu? Quem é você na missa? Quem é você nessa hora? Ou quem é você que não vai pra nenhuma igreja? Que não vai pessoas hipócritas lá, e eu não. Eu acho que Deus se relaciona comigo. Deus se relaciona comigo. Deus não está em todos os lugares. Quem é você pra falar uma merda dessa? Então, por que Deus está com você e você só precisa bater sua punhetinha e pagar suas contas? E por que os apóstolos, por que os santos, por que Santa Teresa, por que Madre Teresa tinham que ir até a porra Índia e você acha que você é melhor que eles, entendeu? Dar comida na boca de um maluco que tava se decompondo. Ícaro, eu não sei se tu concorda com o que eu vou falar agora, mas francamente... Nossa, que tá muito tenso agora. A gente tá no mundo do marketing. A gente tá no mundo do marketing digital, a gente tá no empreendimento, a gente tá faturando uma grana. Agora, foda-se Steve Jobs, foda-se Warren Buffett, foda-se... Vai estar falando que esses caras é São Francisco, é Santa Teresa, porra, Maximiliano Kolbe. Esses são os filhos da puta, você tá entendendo? Os caras ficam fazendo live mostrando o livrinho, olha o livrinho que eu tenho aqui na minha mesa. Porra, é isso que é a parada. Essa porra, é isso aí mesmo. Essa porra aqui, entendeu? Cu, exatamente. Exato. E qual é o meu... Lembra quando você falou que você fez o teu primeiro necrológio com egoísmo de tentar crescer? Eu tenho um pouco disso também, cara. Eu tenho um pouco de fetiche de egoísmo, dessa necessidade de, puta, eu quero dar uma lição nesses filha da puta.
Todo mundo é muito imbuído por isso. E, cara, eu tenho um pouco desse fetiche, assim. Eu viro e falo assim, cara, esses caras vivem pela grana. Daqui a 2 ou 3 anos eu vou ter mais grana do que a maioria desses caras. Mostrando pra eles que essa merda não importa. Não é o que importa. Exato. Não importa, cara. Foda-se, não importa, não importa, não importa. Eu vou fazer um 8 em 7. Não importa, cara. Não importa. Então, e os caras ficam loucos, entendeu? Teve um cara que falou, Ícaro, essa vida modesta que você leva é uma jogada de marketing. Teve outro que perguntou, você tem filhos por causa do marketing? Olha a cabeça do cara onde ele tá, entendeu? Caralho! Você tem filho por causa de marketing, né? Porra, então, imagina você, então. Porque o Ítalo deve ter filhos porque ele é rico e tem muitos empregados, muitos vassalos, ou porque é uma jogada de marketing para aparecer ali com o Bolsonaro, com aquelas camisas, né? Aí o cara vai lá, faz um post com o Bolsonaro, perde 40 mil pessoas, ela se fode pra caralho. Exatamente, cara. É foda. A coisa que eu bato pra caralho no curso, eu não falo assim no curso, mas uma coisa que eu bato bastante no curso para psicólogo é como que o horizonte de consciência do brasileiro médio é diminuído, né? Como é que a pessoa não consegue reconhecer nem almas grandes, nem a maldade humana verdadeira. Então, quando aquele sujeito entrou lá, você lembra essa porra? Entrou em foi Suzano, não foi? Matando as crianças no colégio, caralho. Lembra daqueles 2 moleques? Machadada nas crianças, porra. Machadada de caralho. Imediatamente a mídia, inclusive colegas meus, falaram assim, ou isso é doença mental, ou foi culpa do videogame. Eram só as duas porra da possibilidade. Assim, ou eles jogam muito videogame, ou é doença mental. Ou seu filho da puta. Você já ouviu falar da coisa da maldade? Ele fez porque ele quis, quilo porque quilo? Isso existe. Existe gente má para um caralho. Do mesmo jeito que existe gente boa. Você olha para um filho da puta desse, feito de São Francisco, feito de Santa Teresa, feito de Santo Padre Pio. Você acha que eles estão fazendo isso por quê? Pelo dinheiro, pela fama? É teu cu, você tá entendendo? Cara, tem uma frase do Chesterton que ele fala assim, em uma suave tarde de verão, enquanto o sol se põe em tons dourados, enquanto as mulheres conversam, enquanto os homens bebem, percebo que existe o pecado original, porque de repente, naquele clima ameno, as crianças decidem torturar um gato. É isso, elas cara. Querem, no final ela fala elas assim, querem! Porra, dar uma facada aqui. Elas querem ver o que vai acontecer, entendeu? E você tem que se permitir aceitar que elas querem fazer aquilo para você poder dizer para elas, não faça essa merda. É claro que é. E aí mata-se aquele fetiche louco do Jean-Jacques Rousseau, do bom selvagem, que ele diz, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Ô Jean-Jacques Rousseau, seu jumentinho francês do meu coração. Você nunca viu a porra de uma criança torturando um gato. Você nunca viu criancinhas no parque? Teu filho, Mateus, meu filho, porra, José, o moleque com 2 anos fazendo maldade com os irmãos. Tá? É o contrário, é a sociedade, é o espírito de homens grandes, é a força dos pais, é o colégio bem organizado que, né, educam essa criança. Isso é um ato de civilização, de cultura, porra. Tem um educador americano, não vou lembrar o nome dele nem fudendo, mas ele diz assim, o ambiente onde impera a força, a violência, a gravidade, a postura, a personalidade, o lugar do mundo onde impera tudo isso é em um jardim de infância. Porque é óbvio, todas as crianças sabem qual é a mais forte. E a mais forte, por ela ser mais forte, ela traz o segundo e o terceiro mais forte, forma um grupinho, e pervertem, e os mais fracos retraem, as meninas se aproximam, e os mais inteligentes barganham. Tudo é estabelecido pela força. E aí volta naquela questão. Puta, como a gente viaja, hein? Olha, se liga esse gancho. Se liga esse gancho. Eu tô total no gancho. Eu tô no gancho. Exatamente. Revolução Americana. Desde a Grécia, nunca tinha tanta gente boa reunida numa mesa, só nego pica. A menor piroca que tinha ali era de um nigeriano de 25 centímetros. Tava ali. Era o Kid Bengala. O Kid Bengala era café com leite naquela devia ser Thomas Paine, com aquela piroca veiuda desse tamanho. Assim. E aí, os caras estavam lá, conseguiram a independência do maior império da história, do novo Napoleão ressurgido, que eram as casacas vermelhas. Os americanos estão lá, sentados, pensando, puta, cara, finalmente vencemos esses caras numa guerra horrorosa que ninguém esperava. Vamos eleger o nosso primeiro presidente. Cara,
Olha o nome dos caras que estavam lá. Olha o nome dos filhos da puta que estavam lá. Aí todos com experiência política, educados, extremamente capazes. O próprio John Adams havia ido para a França, havia ido para a Europa, vender a América, era escolado, falava as línguas. Todo mundo viu e Porra fala assim, toda. Washington, você é o presidente. Que porra é essa? Eu sou o presidente? E aí falam, sim, você é o presidente, porque você tem o último dos poderes. Você tem o poder de matar. Você tem a ordem dos fuzis. Nós precisamos Porra. disso. E aí é isso, o último poder é o poder de matar. Quando você falou aquilo lá quando você falou aquilo lá na Carol do, cara, o que importa é, eu posso te levar pra guerra ou não? Foda-se se você fala latim, eu posso te levar pra guerra ou não? Eu falei É isso, mesmo. entendeu? É isso aí mesmo. É isso, entendeu? Aí o que você faz? Você ensina prisma pro seu filho, ensina ele a comer com os talheres de ostra, e você não ensina a porra do seu filho a proteger a tua irmã. É E claro. você não ensina, E e a você não merda, ensina. é que nem a porra de comer com talher nego ensina. Não, Essa é uma isso, desorientação isso, dos é. infernos, exatamente. É Exatamente. só isso, exatamente. entendeu? É só isso. A partir do momento que os caras perdem a virtude, você viu aquele filme você viu o Macbeth? O filme, o último deles Não vê, o filme não. Cara, pra quem não entende, pra quem não pega essa época referenciada de Shakespeare, vai ver o filme. O filme é legal pra caramba, ele é inteiro citado, ele é a peça literalmente falada. Rei naquela época, espada nas costas, Papa colocava a espada nas costas e ia lá combater, os moros não chegar e estuprar todo mundo. Os caras pensam que rei... Cara, um rei tinha muito menos poder do que um deputado federal hoje em dia. Se os caras não Você gostavam tá do rei, os caras maluco? invadiam o castelo, matavam o rei. E é isso que é a maravilha daquele. O pessoal acha. É maravilhoso aquilo. Quer dizer, hoje, por exemplo, se eu tô incomodado com um deputado, com um senador, eu não tenho o que fazer. Né? Naquela época, ele chegava e fazia um motim na frente da casa da porra do rei, que ele sabia quem era. Falava, meu filho, ou tu muda essa porra, ou eu te mato. É uma coisa maravilhosa, porra. Era isso. Na Revolução Francesa, no início da Revolução Francesa, Napoleão ficou nas frentes de batalha, lutando com uniforme de soldado. Ele volta para o palácio, encontra a realeza e falam para ele tomar um banho. E ele entra com as botas sujas de lama e ele fala: quero que o rei saiba por quem sujei minhas botas. Porque ele tinha dado uma ordem de prisão a Napoleão. E o rei fala: não, Napoleão, volta. Volta. Porque, porra, era só entrar e matar geral. Hoje em dia, o cara é síndico do seu prédio, come a tua mulher e tu não pode fazer nada, porra. E tu não pode fazer nada, cara. É isso aí mesmo. É foda, isso aí é mesmo. foda. E, cara, por que tu quer continuar ganhando dinheiro? Cara, primeiro porque é minha vocação. Eu sinto que eu sou vocacionado a isso. Eu sinto que eu ajudo mais gente, impacto mais pessoas, não só a minha família, ajudo as redondezas, a comunidade, a paróquia, mas principalmente por esse desejo, cara. É o tal do joga solto que tem aqui no Brasil. Eu quero ser o número 1 do mercado para dizer para os caras: isso daqui não vale nada. Agora que eu cheguei aqui, eu vou mostrar que o que importa é se preocupar com a alma mesmo. E aí os caras vão ficar loucos. Só que nesse que fica louco, eles ficam loucos. Quem assiste em volta fala: puta, cara. Porque você vai falar sobre moral, você vai falar sobre probidade, você vai falar sobre honestidade, você vai falar sobre vida espiritual e você é pobre. O brasileiro que tem 500 anos de mentalidade estabelecida em dinheiro, ele fala: pau no cu desse pobre aí, ele só é espiritualizado porque ele não tem uma grana. Quando você tem e não importa, isso estoura a cabeça do cara, entendeu? O cara fala: mas que porra é essa, cara? Que porra? Quando eu vi você fechando teu carrinho e não abrindo o Hot Wheels, isso mexeu pra caralho comigo, cara. Tá. Porque eu fico 30 vezes mexendo no meu carrinho aqui, ó. Quem vê falou: para com essa porra aí de F5. Então, assim, quando você mostra, cara, deu pra vencer. Tá vendo? Deu pra vencer essa porrinha aí que você faz, né? Lembra eu não lembro se foi o Isaac Newton ou Benjamin Franklin que falou: vocês só estudam porque vocês não são comerciantes. Daí o cara abriu um negócio, ficou rico e falou: tá vendo? E ficou rico. Exatamente. Essa merda aqui é só fazer conta de mais e de menos? Eu tô preocupado com coisas importantes. É isso. Exatamente. É isso. Então, assim, exatamente. E por que você quer? E por que você quer fazer o que você faz, cara? Por que você decidiu sair de uma clínica lotada, de uma conta que já estava cheia, de uma dinâmica que já era tua, de um lugar que você já conhecia, de uma zona de conforto, porque você era o psiquiatra com as pessoas que iam até lá e você atendia, era reconhecido e tudo mais, com uma
com uma vantagem intelectual que dificilmente outro cara sai da faculdade para entender a quantidade de coisas que são necessárias para descobrir porque que a alma sofre. Por que caralho você clareou o dente, ficou bombado, raspou o cabelo e decidiu falar com a galera do Instagram, cara? Porque eu posso fazer isso. Ah! Agora olha no espelho e me responde Tanto direito. que eu essa tô porra. fazendo, essa é a parada, cara. Eu posso fazer isso. Eu sou, entre os Olavetes, eu sou um dos que posso fazer isso sem me destruir. Isso, Essa um dos porra- raros. Essa porra me diz muito pouco, cara. Não me diz quase nada, assim. Eu posso ter uma Land Rover de banco com banco caramelo, eu posso ter uma moto Triumph, né, que nego não tem, eu posso morar num apartamento, sei lá, de quantos metros quadrados e continuar com, de verdade, cara, continuar com o centro do espírito ali nas coisas que importam. Essa é a parada. É esquisito isso, mas dá pra E, fazer. cara, e é tão engraçado porque, assim, Olha aí, cara, assim, fala. Eu tive teve alguns elementos na minha vida, cara, que quando eu vi, era novo, eu tinha 18 anos, 19 anos. Eu entrei, enfim, um tio meu separou da mulher e, e aí teve uma repercussão, eles brigaram e tal. E aí um dia ele sumiu com as crianças, né, assim, sei lá, não devolveu, estavam brigando, não devolveu as crianças no domingo. E são, pra citar uns exemplos, né, não devolveu as crianças, né, no domingo, e aí na segunda-feira ele não tinha devolvido, o pessoal ficou nervoso, porra, tá fazendo birra, tá fazendo pinimba, na minha cabeça já abriu ali uma possibilidade bizarra, brutal. Eu liguei pro meu avô, tinha uma casa de praia, eu liguei pro caseiro da casa de praia e falei, vai lá na casa do sujeito, né, e se ninguém te atender, se o carro dele estiver lá e ninguém te atender, você pode arrombar a porta, volta aqui e me conta o que aconteceu. E aí ele falou, né, ele voltou e me ligou. Ele ligou, eu atendi o telefone, eu tinha 18 anos, estavam todos adultos ali, batendo cabeça, querendo se enganar. E ele ligou e falou assim, olha, o fulano se matou e matou as crianças. puta que pariu. Essa é a história. E eu fui até a cena. Peguei o carro, saí daqui, fui até a cena e vi a cena, assim, né, duas criancinhas, o pai, e tava lá com os adultos, né, que me acompanharam e meditei naquela história, assim. Eu consegui, assim, com 18 anos, 19 anos, eu consegui parar ali e meditar. Não fiquei revoltado, não aconteceu nada. Eu olhei para aquela cena e fiquei, com meus olhos fitaram aqueles rostinhos mortos todos, assim, né, todos. Do meu tio, dos meus primos. Eles eram bebezinhos, eles eram bebês, eram novinhos, eram bem pequenininhos, as crianças. E eu olhei para aquela coisa toda, né, e saí dali, Ícaro. Saí dali vivo, entendeu? As pessoas saíram dali, foram até o necrotério e o meu tio falou, Ítalo, não, ele falou pra mim, falou assim, Ítalo, alguém pode entrar, não, falou, né, em voz alta, assim, né, mas seria bom alguém entrar lá no necrotério para acompanhar a necrópsia, para garantir que eles vão tratar bem as crianças, eles vão estar bonitinhos no enterro, para a mãe vê-los bem. E aí ele olhou pra minha cara e falou assim, você pode entrar e acompanhar? Eu tinha 18 O cara anos. joga no moleque do 18 anos, né? 18 O cara joga no anos. moleque de 18 anos. Né? E aí eu falei, posso. Por que eu entrei? Porque eu podia. Mas esse podia não é um podia... Não podia assim, eu posso entrar e sair e trazer coisa boa de lá pra todo mundo, entendeu? Essa é a ideia, assim. Então eu entrei, acompanhei a necrópsia e a primeira coisa que apareceu, o que aconteceu foi que o técnico, que não era o médico, o técnico, quando entraram aqueles 3 corpos mortos, o técnico pegou o meu tio, né, que era um adulto, pegou ele pela gola da blusa e começou a bater com ele assim na pá, 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 naquela mesa de aço. E aquele barulho ficava retinindo no ambiente, assim, né? Pá, pá, seu filho da puta, bom! E socava a cara dele, dava tapa na cara dele. Não se faz isso com uma criança, pá, pá. Tinha um médico na cena, ele esperou aquilo, deixou o cara extravasar tudo assim por uns 30, 40 segundos eternos, pegou o cara, né, e falou, tá bom, vamos fazer nosso trabalho agora. E eu vendo aquele negócio todo, né? O negócio todo, acompanhando aquilo tudo. Quer dizer, eu entrei e saí daquilo, entendeu, Ícaro? Vivo, inteiro.
É, o Você que tá entendendo? referenciando o que o Mário falava, Mário Ferreira dos Santos, foi um posso integral, né? Foi um momento um posso integral. Eu Eu podia, sem posso, me decantar, eu posso chegar lá eu e posso posso, sair de lá. eu posso. Então, quando você pensa assim, por que que você faz? Você faz é porque eu posso, entendeu? Eu posso sair do consultório. Claro, é uma tragédia sair do consultório, porque teve um monte de gente ali no consultório de pacientes que de fato dependiam de mim, dependem até hoje. Mas bem, eu tenho um poder de comunicação, eu tenho um poder intelectual.